como é que você faria para vender um cupcake, um donut, ou, digamos, em nossa linguagem, para ser mais claro, como é que você faria, ou como é que tu farias para vender um chubobo, não é? Uma argola? Como é que você faria para ajudar uma lanchonete a vender um donut, um cupcake, não é? Como é que você faria isso, não é? Então, nesta aula eu trago conceitos, trago técnicas que precisam da sua atenção, precisam da sua atenção. Por isso, pegue papel e caneta agora mesmo, porque você vai precisar anotar algumas coisas. Porque o que eu quero trazer para si é, é o conhecimento, não é? Primeiro, o que vamos aprender é seleção e recortes, não é? Como fazer seleção do Donald, né? Do Donald e também do Cupcake, e como aplicar os recortes, não é? E como trabalhar com as máscaras, como trabalhar com as camadas de ajustes, como trabalhar com os filtros e câmera RAW, não é? Então, eu quero que você preste atenção nestes 5 pontos. Só preste atenção nestes 5 pontos. Aqui, eu não quero que você, digamos, coloque na sua mente, né, como fazer esta imagem. O que eu quero que você coloque na sua mente são as técnicas. É a técnica, como trabalhar com a seleção e recorte, como trabalhar com as máscaras, como trabalhar com as camadas de ajustes, filtros e câmera RAW, não é? Como trabalhar com esta técnica para criar qualquer tipo de imagem, não é? Qualquer tipo de imagem, seja para social media, ou para os seus trabalhos, né, pessoais. Então, é a técnica, porque muitas pessoas têm entrado em contato comigo para se inscrever no meu curso de Photoshop, né, no meu curso de Photoshop, mas elas acabam, digamos, se deparando com obstáculos, não é? Mas são obstáculos mentais, não é? São obstáculos mentais, porque o maior segredo, quer seja para estudar através de um tutorial ou através de um curso, é preciso primeiro investir no tempo, não ser preguiçoso. Sempre papel e caneta na mão. Primeiro, acompanhe o vídeo, né, a videoaula neste caso, apontando. Segunda vez, acompanhe o vídeo sem apontar. A terceira vez, acompanhe o vídeo fazendo, não é? Está ali a acompanhar a aula, está a fazer ao mesmo tempo, né, com o Photoshop aberto. E da quarta vez, tente fazer o que aprendeu na aula sem olhar para o vídeo. E aí pode trabalhar com auxílio, neste caso, do seu papel, né? Pode trabalhar com auxílio do seu papel, né? Então, pegar o papel, pegar a caneta, não é? Para tomar aí algumas anotações. Então, sem levar muito tempo, vamos iniciar aí o nosso trabalho. E vou selecionar todas essas imagens para o Photoshop. Vou selecionar todas as imagens para o Photoshop. E outra coisa muito interessante que eu gostaria de fazer aqui, vamos fechar isto. Vamos iniciar um projeto mesmo do zero. Ok, perfeito. Então, primeiro, como iniciar um projeto? Para iniciar um projeto, é preciso vir para o Create New, né? Criar um novo projeto. Então, aqui como trata-se de uma imagem que é para social media, até seja para social media, bem como para publicidade,
eu prefiro trabalhar com valores grandes, não é? Com valores maiores para, para que no momento em que eu estiver a exportar a imagem final, a imagem tenha muita qualidade, não é? Não perca os pixels. Então, eu prefiro trabalhar com um tamanho muito grande, para quando eu estiver a exportar para um tamanho pequeno, não perca informações, né? Não perca os pixels. Tenha a imagem, a qualidade da imagem garantida e também otimizada para as redes sociais. Também posso redimensionar para outdoors, para banners, para panfleto, né, para imprimir e tudo mais. Então, deixo essa dica e anote essa dica, papel e caneta, anote essa dica porque é muito importante e vai ser muito útil nos seus trabalhos. Então, aqui vamos trabalhar com 2000 por 2000, é um post quadrado que eu quero fazer, né? É uma imagem quadrada que eu quero fazer. Resolução vamos deixar mesmo 125 e vamos dar nome aqui, um nome qualquer, posso colocar aqui post 01 e vamos usar o color mode, né? RGB color e vamos usar o 16 bits, né? 16 bits e color profile, né? Perfil de cores. Vamos usar aí o Adobe RGB. Então, como configurar, como trabalhar com um painel de configurações faz parte, né, de uma das aulas, neste caso, do curso básico de Photoshop. Dominar, né, o painel, neste caso, de configurações do projeto. Então, aí vamos clicar no Create para criarmos aí o nosso projeto, né? Temos a nossa tela e... Primeiro, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vamos trabalhar com a seleção e recorte, neste caso, dos nossos elementos, né? Dos nossos elementos. Então, aqui vamos escolher um Donald que vai ser o principal. Vamos lá ver qual é o Donald que vai ser o principal. Até isto podemos carregar para aqui. Carregar para aqui. Isso. Então, vamos lá ver aqui o Donald que vai ser o principal. Eu acho que podíamos usar esse Donald como o principal, não é? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos usar o Pen Tool, né, para fazer a seleção. Vamos usar a ferramenta Pen Tool, né? Ferramenta Pen Tool. E vou aproximar, vou fazer o zoom, né? Só quero zoom in só deste Donald. Deixa-me só trocar aí para ver em tela cheia. Deixa-me ver. Exatamente. Então, quero apenas trabalhar com este Donald, né? Só quero recortar este Donald. Então, vamos usar o Pen Tool e vamos aí selecionar o nosso Donald, não é? Então, aqui é só clicar e arrastar. Venho para aqui, clico, arrasto. Vamos perdoar o ruído, estou no ambiente de trabalho. Então, aqui as pessoas sempre entram e saem, não é? Precisam que sempre vão ouvir aí um ruído no áudio. Então, vamos só clicar, arrastar, clicar, arrastar, clicar, arrastar, clicar, arrastar. É muito simples trabalhar com Pen Tool, né? Ok, fechamos ali e vamos converter o Pen Tool para digamos, para um desses tipos de seleção, não é? Vamos converter o Pen Tool, né, para um desses tipos de seleção. Então, é só clicar com o botão direito do mouse e vamos para o Make Selection, não é? Clicamos aí o Make Selection
Clicamos OK e temos aí as nossas linhas picotadas, neste caso as linhas ou os traços da nossa seleção. E vamos para a máscara, né? Clicamos aqui na máscara e vamos destacar somente o nosso Donald. E veja que faltou essa parte do meio, né? Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Podemos voltar a usar mesmo o Pen Tool, só para ser rápido. E também anunciar ou informar que a barra de ferramentas também faz parte do curso básico de Photoshop. Eu ensino claramente como trabalhar com Pen Tool, como trabalhar com estas ferramentas, né? Com as ferramentas principais de Photoshop, aquelas que sempre vais precisar nos seus trabalhos, não é? Então, como forma de remover essa parte branca, que é desnecessária neste caso, não preciso, vamos usar o pincel, né? Para usar o pincel é só clicar a tecla B, né? Só clicar a tecla B. Então, vê que na nossa paleta de cores, o branco é que está no primeiro plano e o preto no segundo plano. Então, o que é que nós queremos fazer aqui? O que nós queremos fazer é eliminar o branco. Então, vamos trazer o preto para o primeiro plano e aí eliminamos aquela parte branca, não é? Porque o que acontece? O preto elimina e o branco revela, não é? O preto elimina e o branco revela. E já está. Então, para não inutilizar esta camada, vamos simplesmente copiar. Então, é só selecionar a camada, Ctrl J para copiar. Podemos colocar aqui o nome, Donald. Vamos converter esta imagem para um objeto inteligente, né? Vamos passar para aqui. Por enquanto vai ficando aqui. Vamos aumentar o seu tamanho. Ok, por enquanto vai ficando assim. E qual é o cupcake que vamos usar aqui? Vamos lá usar este cupcake. Então, vamos usar a mesma ferramenta. Me desculpe, né? Me desculpe pelo ruído. Os meus colegas estão a entrar. Então é normal sempre ouvirem um certo ruído. Mas vamos nós continuar aí com a nossa aula. E vamos continuar com a nossa aula. Temos aí a nossa ferramenta, né? O Pen Tool neste caso. Então, é só para teres ideia como é que funciona, vamos lá, o recorte e seleção, né? Então, primeiro tens que fazer a seleção e, em seguida, fazer o recorte. Isso em todos os trabalhos. Você não tem como fazer um trabalho para publicidade, para uma campanha, sem passar por este processo, não é? Então, vamos aí continuar. Eu não vou fazer isto aqui tão perfeito, porque é apenas uma aula. E a partir daqui eu vou ser muito rápido, né? Vou acelerar para que a aula não seja muito longa. E note uma coisa, eu quero que você preste atenção numa coisa. Sempre que fizeres estes contornos, né? Sempre que fizeres os contornos, tens de prestar muito atenção. A linha de seleção deve estar um pouco para dentro e não para fora, né? Do objeto ou do elemento principal. Deve estar para dentro, não é? E nunca para fora do elemento principal. Então, vamos aí fazer a mesmíssima coisa que fizemos
aí nos outros elementos, né? Vamos clicar na máscara e vamos clicar aí, vamos colocar o nome Donald, isto aqui é 02 e vamos converter num Smart Object e vamos passar para cá, exato, e vamos fechar o olhinho. Agora este aqui, como é que faríamos? Vamos usar uma técnica diferente, podemos usar o Magic, neste caso o Magic Wand, né? O seu atalho este é o W, ou pode clicar com o botão direito por cima, né? Por cima da ferramenta, e vem selecionar neste caso o Magic, né? Magic Wand, e vamos selecionar assim, a sua tolerância pode ser 32. Ok, vamos só vamos só corrigir um pouco esses, exato, ups, vamos só corrigir um pouco essas áreas que não selecionou, né? Não pegou bem a seleção, porque a seleção não é 100% perfeita. Então, depois tem que fazer aí pequenas correções, né? Umas correções básicas. Umas correções básicas. Só para... Ixi, vamos lá, isto aqui... Como é? Como é que 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 é? Isso. Perfeito. Não precisa estar muito perfeito. Mas tratando-se de um projeto sério, você deve fazer mesmo de tal maneira que fique atraente, não é? Fique atraente. Tem que ser um trabalho mesmo profissional. Então, vamos clicar aí na máscara, vamos clicar o inverso, né? Para aplicar o inverso é selecionar, neste caso, por cima da máscara. Seleciona por cima da máscara e clica o Ctrl I para fazer o inverso ou para aplicar o inverso. Aqui podemos colocar o Donald 03 e podemos antes vamos adicionar uma camada sólida, não é? Uma camada de cor, neste caso sólida, e vamos clicar aqui em Solid Color e vamos colocar aí uma cor escura. Clicamos para passar para o fundo, porque a nossa ideia aqui é fazer correções, né? Tal como consegue ver, neste caso, nas arestas do nosso Donald, não está assim, a seleção não está tão atraente, então como fixar isso? Então vamos selecionar primeiro a camada de máscara e não a camada da imagem, né? Não a camada da imagem. Vamos selecionar a camada da máscara, que é esta aqui. Então vamos para o filtro, Blur, Gaussian Blur, né? Então vamos reduzir só os pixels, quantidade dos pixels pode ser 0,9, né? Clicamos OK e Ctrl L, né? Ctrl L para ver se conseguimos aí tirar essa parte, consegues ver aí branca, né? Nas arestas. Então vamos remover essa parte, deixar isto mais atraente. Perfeito. Clicamos OK e ainda com a camada de máscara selecionada vamos aumentar um pouco o feather e perfeito. Sim, podemos neste caso considerar, ok? Então vamos converter uma camada inteligente e copiamos para o nosso cenário. Perfeito. Já fizemos a nossa seleção e recorte e também trabalhamos com as máscaras, não é? Então, vamos prosseguir com o nosso trabalho. Vamos prosseguir com o nosso trabalho porque
De seguida, de seguida temos que trabalhar com as camadas de ajuste. Mas antes de trabalhar com as camadas de ajuste, temos que organizar o nosso cenário, né? Temos que organizar o nosso fundo, também temos que organizar aí os elementos principais. E como trata-se de comida, então temos que trabalhar com cores que dão aquela vontade de degustar, não é? A, a delícia, não é? Então, temos que trabalhar com imagens que dão fome, que aceleram o metabolismo, neste caso. Então, como é que faríamos isso? Vou colocar isto aqui, assim. Aqui são os elementos principais. Vamos lá, EP, podemos considerar, né, EP, e ok, agrupamos isto para fazer um grupo, né, para fazer um grupo é muito simples, é muito simples. Para fazer um grupo é muito simples, ou para criar um grupo, né, é muito simples. O que você precisa fazer é selecionar. Vamos fazer isto aqui assim. Vamos passar para fora do grupo. Só para... Ops. Isto tem que estar fora do grupo. Para fora do grupo. Isso. Ok. Para agrupar, para agrupar camadas é muito simples. O que você precisa fazer é selecionar todas as camadas, não é? Nota que selecionei a primeira camada, né? Com o botão direito do mouse, selecionar a primeira camada. Então, vou até a última camada com Shift selecionado, né? Pressionado, aliás, com Shift pressionado e clico no botão esquerdo do mouse. Vou selecionar todas as camadas em simultâneo. Então, para criar ou para agrupar, criar uma pasta para agrupar todas essas camadas, então vou clicar o botão direito do mouse e vou para o Group from Layers, né? Então clico aí, dou o nome, e aqui por exemplo podemos chamar, pode ser ES, né? Elementos secundários. E pronto, fecha aí o olho e vai fechar todos os grupos. Então, primeiro vamos posicionar aí os nossos elementos principais. Vamos posicionar os nossos elementos principais. Tamanho. Este tamanho tá bom. Os nossos elementos principais. E a ideia é que eu só quero passar a ideia de, digamos, só quero passar a ideia de, vamos lá, de um objeto a flutuar, né? De um objeto a flutuar. Então, quando um objeto flutua e depois temos a luz por cima, embaixo do objeto, o que é que nós temos? Temos a sombra. Então, essa é a ideia que eu quero passar aqui. Então, anote, é melhor você anotar tudo o que estou a dizer. É o conceito que eu quero que você perceba, entenda, né? Eu quero que você perceba o conceito. E só com todas as técnicas que estou a deixar aqui, você consegue fazer muitos trabalhos. Estou a deixar para si a borla mesmo, sem ter que pagar nada. Ok, vamos continuar, vamos selecionar o nosso grupo. Ctrl T, né? Porque vamos precisar movimentar ou mover e vamos centralizar. Tal como consegue ver aí, aparecem essas duas cruzes, né? A rosa, não é? Então, forma essa cruz, então significa que está centralizado. Então, podemos soltar e eu quero que a sombra deste Donald se reflita, neste caso, um pouco, né? Numa parte só do nosso cupcake. Então, vou selecionar o nosso Donald, clico com o botão direito do mouse por cima da camada do Donald, vou para o Blending Options. Blending Options, vou para Drop Shadow. Então, Drop Shadow, posso deixar o Soft Light e aproximar um pouco até aqui. Aumenta a sua
Opacidade, soft light não. Vamos lá ver primeiro normal. Vamos lá ver multiply. Multiply. Ok. Vamos lá ver. Tá bem, soft light. Ok, soft light. Por enquanto vamos trabalhar com soft light. Ok, 100%. E vamos lá puxar mais ou menos até aqui. Ok, muito bom. Pelo menos deu para dar um pouco de profundidade, não é? Porque a ideia principal é termos uma pequena profundidade entre esses dois elementos. Então, clicamos aí o OK, só para permitir. E, ok, temos aí a profundidade, essa área vem a luz, tudo mais. Ok, então, perfeito. Vamos criar o nosso fundo, né? Vamos criar o nosso fundo e a ideia é de usar, a ideia é de usar, neste caso, cores quentes, não é? Quando criamos um fundo ou quando estamos a trabalhar com tudo que é comida, né? Tudo que é comida temos de trabalhar com cores quentes. Então vamos trazer aqui uma ideia de um fundo, né, quente que não foge, né? Neste caso na proposta do nosso produto ou da nossa imagem. Ok, continuando, vamos criar aí uma camada sólida, né? E vamos trazer uma cor quente, vamos colocar aqui um laranja, ok, um laranja, mais ou menos assim. E, ok, mais ou menos assim. Prontos. E vamos criar uma outra camada, né? Mas com outra cor, pode ser esta cor, um amarelo. Vamos clicar, vamos clicar aí, como é que é isto? Vamos clicar, né? Vamos selecionar neste caso aqui na nossa camada de máscara. Clica o Ctrl I para aplicar o inverso, não é? Para aplicar o inverso e pronto, escondemos o nosso amarelo, não é? Então vamos continuar. Deixa eu ver se isso. A tela deve aparecer cheia, meu Deus. Isso. Perfeito. Então vamos. O meu plano é revelar este amarelo no centro, neste caso, do nosso fundo, não é? No centro do fundo. Então, aqui podemos usar a ferramenta pincel, né? O brush, podemos usar a ferramenta pincel, mas o que eu quero é usar a ferramenta gradient, não é? Ferramenta gradient no modo, neste caso, modo não, na opção radial, né? Na opção radial. Então, vamos trazer o branco para o primeiro plano, né? Para poder revelar. Então, vamos revelar aí o nosso amarelo só nestas partes aqui assim. E pronto. Perfeito. Podemos deixar assim mesmo. Vamos ver aqui. Podemos melhorar alguma coisa. Acho que normal tá bom, né? Ok, o normal está bom. Vamos deixar o normal. E talvez reduzir um pouco a sua opacidade. Perfeito, para não estar muito intenso. Perfeito. Então, nota que esta cor, neste caso, a sombra, né? A nossa sombra acaba aparecendo nas partes
nas partes, neste caso, indesejadas, né? Acaba pegando o nosso fundo, enquanto na verdade criamos essa sombra para, digamos, vamos lá, criar uma pequena separação, né? Entre, ou separação não, uma profundidade, né? Mas acaba sendo separação também, uma pequena profundidade entre estes dois elementos. Então, para direcionar o efeito só para esta área desejada, nós temos que separar a nossa sombra do objeto, né? Temos que separar a sombra do objeto. E como fazer isso? Para fazer isso, temos que clicar esta seta, né, para poder abrir e ver o nosso efeito. Clicamos com o botão direito do mouse e vamos para o Create Layer, né? Clicamos por cima do Create Layer, clicamos OK. Então já temos aí a nossa camada de sombra separada, neste caso, do objeto, não é? Do objeto ou do nosso elemento. Então, vamos somente direcionar a sombra para este elemento, né? Para este elemento. Então, o que é que nós precisamos fazer aqui? Vamos selecionar a camada do cupcake, né? Com o botão direito do mouse. Até antes disso, vamos clicar duas vezes, porque nós temos que melhorar isto aqui, assim. Temos que melhorar essas partes pretas aqui. Vamos usar aquela técnica que apresentei, não é? Há alguns minutos atrás. Vamos aumentar um pouco. Ctrl L para remover essas imperfeições. Deixa-me lá ver as outras áreas. Ok, perfeito. Então vamos aumentar um pouco o feather. Exatamente, para não termos umas arestas duras, né? Salvamos e fechamos. E pronto, temos aí nosso cupcake. E a mesmíssima coisa com o nosso Donald. A mesmíssima coisa com o nosso Donald. Vamos 0.5 e Ctrl L. Não precisamos ver. Ok, 5. Podemos deixar o 5. E pronto, aí está. Ok, então vamos selecionar. Eu dizia que temos que selecionar, neste caso, o nosso cupcake. Clicar o botão, a tecla Ctrl, né? Clicar a tecla Ctrl e vamos por cima da nossa camada. E nota o que aparece quando quando colocamos o nosso cursor por cima da nossa camada. Então, aparece aí um símbolo, né? Aparece o símbolo, neste caso, de seleção, né? Aparece o símbolo de seleção, está aí a piscar. Aparece o símbolo de seleção. Então, isso significa que ao clicar por cima do nosso cupcake, que é uma imagem sem fundo, né? Com um fundo transparente, então, o que é que vai acontecer? Este efeito só vai selecionar os contornos da nossa imagem sem fundo. Tem que ser uma imagem sem fundo, não é? Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero aproveitar esta seleção só para recortar essa parte, só para, digamos, para recortar essa parte da sombra, né? Da sombra que acaba aparecendo no nosso fundo, não é? Então, vou selecionar a nossa sombra e vou clicar aqui na camada, na camada não, na nossa máscara, né? No nosso ícone da máscara. Então, aí está a nossa sombra, né? A nossa sombra foi direcionada exatamente para o lugar onde nós pretendemos. E ainda podemos duplicar esta sombra, Ctrl J, para duplicar. Podemos trocar aqui de Vivid, podemos ir para o Normal e colocamos 50%, vamos ver 50%. Vamos lá ver 25%. Ok, podemos deixar aí 25%. E se acharmos que não está digamos, boa a sombra, vamos ver depois. Vamos continuar com a aula, porque o vídeo não é para ser longo. Então, aqui temos as nossas sombras. Sombra. E ok. Então,
Se recorda da ideia, né, de objetos flutuantes. Então, nós vamos trazer aqui esse efeito, né, um objeto que está a flutuar. Então, quando flutua o objeto, né, nesta parte de cima tem a nossa luz. Então, a parte de baixo é onde, obviamente, vão aparecer aí as nossas sombras, né? Então, vamos trazer esse efeito. E como é que nós podemos fazer isso? Vamos simplesmente vamos lá, podemos usar os shapes, né? Aqui no fill podemos colocar o black e vamos traçar assim para o nosso tio bobo, ok? E para o nosso cupcake também, vamos traçar aí exatamente. Perfeito. E o que eu quero aqui? Quero trazer um efeito interessante. Podemos simplesmente trazer um tipo de ferramenta de seleção elíptica. Então vamos só traçar, vamos só traçar, vamos só traçar aqui. Vamos traçar aqui. Vamos desculpar, o meu colega estava aí a falar no telefone, mas pedi para ele se retirar da sala. Então, vamos traçar essa parte. O que é que eu pretendo fazer? Eu quero criar aqui um buraco, não é? Porque tem que dar a sensação de que a luz vem, passa daqui e vem se refletir aqui embaixo. Então, tem que ser neste aqui de baixo. Então, vamos aplicar o inverso da máscara e já está. E vamos lá, sombra. 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 Dono. Ok, perfeito. Certo. Então, vamos converter essas sombras em um objeto inteligente, porque ainda temos muito a fazer. Ok. Então, vamos aplicar o filtro Gaussian nas duas sombras. Vamos aplicar o filtro Gaussian nas duas sombras para suavizar, neste caso, as suas arestas, né? Vamos ver aí o melhor valor. Vamos ver o melhor valor. Eu acho que 13, vamos ver, 15. O 15 está bom. Vamos colocar o mesmo valor para a outra sombra. Exatamente, o 15 está bom. E outra coisa que eu quero aqui é diminuir a opacidade. Vamos lá ver 50%. 50%. E vamos lá, 100% primeiro. Vamos lá colocar aqui vamos lá ver a soft light não dá. Ok, vamos lá deixar o normal. Vamos lá deixar o normal. Vamos ver aqui 20%. Ok, vamos lá colocar 50%. As duas sombras, 50%. Então, nota que a sombra aqui está muito preta, não é? Então, eu não quero uma sombra muito preta. Eu quero uma sombra que está dentro da proposta de cores, neste caso da nossa comida, né? Do nosso alimento. Então, clica com o botão direito do mouse, vai para o Blending Options. Blending Options vem para o Color Overlay, não é? Clica no Color Overlay, vem para aqui na cor e vamos selecionar uma cor, escolher uma cor que tem a ver com o que nós precisamos, né? Que está mais próximo daquilo que nós precisamos. Ok, esta cor aqui tá muito boa. Ok.
Então, vamos copiar este código, né? Botão Ctrl C para copiar, porque eu quero exatamente a mesma cor nesta sombra, né? Quero exatamente a mesma cor nesta sombra. Então vamos colar aí e já está. Vamos lá ver aí a nossa opacidade. Vamos lá ver 75%. Ok. Vamos lá ver 75%. Já, ok. 75% está bom. Exato. Então temos aí a ideia, neste caso, do nosso alimento, né? A flutuar. Então vamos lá melhorar um pouco. Eu quero. Porque o que acontece? Quando nós colocamos uma luz ou uma lâmpada por cima de um objeto, a parte de cima, vai me desculpar pelo ruído, né? Os meus colegas estão aí a. Bem, estou num sítio movimentado, então os meus colegas precisam estar à vontade. Ok. Ok, então eu dizia, quando colocas uma luz por cima de um objeto, eh, a tendência da luz é de iluminar mais a parte de cima do que a parte de baixo do objeto. Então, a parte de baixo do objeto vai ser dominada pelas sombras e a parte de cima vai ser dominada pelas áreas claras, neste caso por causa da luz. Então, esse efeito que vamos trazer aqui no nosso trabalho. Então, para essa parte de baixo, vamos aplicar um efeito sutil, neste caso de sombra, e para tal, estas sombras passam. Essas sombras podem ficar mesmo. Podem ficar no BG, depende se quiser, pode colocar nos nossos elementos principais, né? Ou pode colocar no nosso fundo. Então, o que eu quero aqui? O que eu quero é. Ok, trazer aquele efeito, né? Aquele efeito de sombra. Vamos primeiro trabalhar com o nosso Donald. Vamos trazer uma camada de ajuste. Então, é nesse momento que vamos começar a trabalhar com as camadas de ajuste, não é? Então, vamos selecionar nosso Donald, né? Vamos para a camada, para o ícone das camadas, né? Para o ícone das camadas, selecionamos e vamos trabalhar com camada de ajuste Curves, né? Ok, vamos trabalhar com o Curve e quero direcionar o seu efeito só para esta camada, né? Para esta camada. O que é que eu faço? Uma vez que o Curve está acima desta camada, neste caso a camada do Donald, só clico com o botão direito do mouse e venho para o Create Clipping Mask, né? Create Clipping Mask. Então, clico aí e vai direcionar o efeito da sombra só para esta aqui. Então, vou aí mexer seu contraste, diminuir a luz e pronto. Então, vou aplicar o inverso, né, desta máscara. Vou aplicar o inverso desta máscara para direcionar o efeito só para esta área de baixo. Então, posso usar aí o meu pincel, não é? Posso usar o meu pincel. Veja que se eu aumento assim, o pincel fica duro, não é? O efeito do pincel fica duro, mas se eu venho para esta opção, o efeito do pincel fica suave, né? Fica suavizado. Então, é exatamente esse efeito que eu preciso do meu pincel. Então, para aumentar o tamanho, vem para o size, né? Size, aqui é para aumentar a dureza, vai estar duro, né? As arestas do nosso pincel vão estar duras, as arestas do nosso pincel vão estar suavizadas. Então, aqui é o tamanho do nosso pincel, não é? Então, vamos diminuir um pouco o tamanho. Perfeito. Então, vamos só. Então, sempre com o branco no plano A, porque o branco. Oh, desculpa-me. Porque o branco revela e o preto esconde, elimina, não é? Então, vamos só fazer isto aqui assim para direcionar a sombra para esta área, né? Só para direcionar a sombra para esta área de baixo. Perfeito.
E vamos lá só. Ok. Vamos pegar agora no nosso cupcake. Vamos criar o mesmo efeito. Este aqui. Como é que é? Ok. Ah, perfeito. Perdão. E vamos só fazer isto. E nota que se não direcionarmos o efeito das nossas camadas de ajustes para o elemento que nós pretendemos trabalhar, a camada de ajuste acaba pegando todo o cenário, não é? Neste caso, qual é o cenário que pegou? Pegou tudo o que está abaixo da camada, não é? O que está acima não pegou, mas acabou afetando tudo que está abaixo da camada. Então, não é isso que nós queremos. Então, para direcionar o efeito para o nosso cupcake, temos que clicar com o botão direito do mouse por cima da nossa camada e vamos para o Create Clipping Mask. Então, vai só, neste caso, afetar o nosso cupcake e vamos aplicar o inverso para somente revelarmos nessas áreas de baixo, não é? Nessas áreas de baixo. Perfeito, que é uma área com pouca influência, neste caso, perdão, com pouca influência, neste caso, da luz. E vamos lá ver o que é que nós podemos fazer aqui para melhorar um pouco isto. Ok, o normal tá bom. Ok, o normal tá bom. Ok, vamos deixar no normal, só para não complicar aí o processo. Exatamente, então, é dessa forma como usei neste caso, as camadas de ajustes para dar o efeito de sombra, neste caso, no nosso trabalho ou na nossa imagem. Então, continuando, o que vem a seguir são os filtros, mas ok, são os filtros, tá bem, vamos trabalhar com os filtros agora. Trabalhar com os filtros, deixa-me ver se vai aparecer aí perfeitamente. Isso, ok. Então, para trabalhar com os filtros eu vou aplicar, neste caso, nestes Donalds, né? Nestes Donalds, porque eu quero alguns Donalds aí lá no fundo. Por exemplo, isso aqui podemos colocar aqui. Vamos colocar mais ou menos aqui. Tipo, está lá no fundo, né? Tipo, está um pouco distante. Isso aqui vamos girar um pouco para rotacionar, né? Para fazer a rotação, só precisa clicar num desses quadradinhos, né? Num desses quadradinhos aqui, assim. Então, clicas e vai aparecer este sinal. E eu explico com profundidade ou com detalhe, né? Aí no curso, né? No meu curso básico do Photoshop. É lá onde aprende muita coisa mesmo. Então vamos fazer uma rotação só para estar diferente dos outros. Ok. E vamos diminuir um pouco o seu tamanho, mais ou menos aqui. E vamos aumentar um pouco o tamanho deste aqui. Um pouco o tamanho deste. Prontos. Está perfeito. E este aqui não removemos. Perdoe-me. Não removemos essa parte do meio. Então vamos clicar duas vezes por cima desta camada. Podemos usar o Magic Wand. Perfeito. Nosso pincel. Vamos esconder essa área.
E vamos trazer aí. Ops! Acabei pintando a camada do Donald. Então, sempre que aplicar o efeito, sempre que pintar, né, por cima, para poder esconder, é aconselhável, né, selecionar a nossa camada de máscara. Se seleciona a camada da imagem, vai acabar pintando, neste caso, a nossa imagem, quando nós precisamos da nossa máscara para esconder essa área. Então, vamos pintar aí para esconder. E um pouco de feather. Perfeito. E vamos salvar. Ctrl S para salvar. Ctrl S para salvar, ou simplesmente pode vir para o File e Save, né? O seu atalho é este. Fecha. E isto aqui. Temos mais ou menos assim. Ok, então nosso cupcake. Vamos só diminuir o seu tamanho, né? Vamos ter um aqui. Ok, vamos ter um aqui. E vamos ter um outro mais ou menos aqui. Vamos só aumentar um pouco o seu tamanho. Aí. Perfeito. Ok. Então, eu quero desfocar tudo que está no nosso fundo para destacar o que está à frente. Então, essa técnica chama-se separação de planos, não é? Separação de planos usando os filtros, né? Usando os filtros. Então, separação dos planos faz com que o que está à frente, né, está mais próximo da câmera, se destaque mais. O que está lá atrás, neste caso, se desfoque, saia do foco, não é? Então, vamos trazer esse efeito usando o nosso Gaussian, né? Usando o nosso Gaussian. E podemos colocar aqui o 8. Para não perder muito detalhe, podemos colocar 4.5 neste. E neste aqui podemos colocar 2. Podemos colocar 2 e também quero aplicar um efeito do tipo ele está a cair, não é? O movimento, né? Quero aplicar o movimento nele, tipo está a cair. Então podemos usar aí o Motion Blur. Podemos usar o Motion Blur, vamos diminuir aí os seus valores, vamos lá ver o 5, vamos ver o 25, exato. Então a sua direção tem que ser de cima para baixo, ok, e vamos só aumentar um pouco, ou melhor, vamos duplicar, vamos aumentar aqui 3 e vamos duplicar esta camada. Então por cima desta camada vamos aplicar o nosso Motion Blur 90 e aqui vamos na ver 25, vamos na ver 50, vamos na ver 100, vamos na ver 200. Podemos deixar aí o 200 e vamos carregar mais ou menos até aqui e vamos passar para trás. Passar para trás, ou pode estar à frente, mas vamos usar a nossa máscara, né? Vamos ativar uma máscara para esta camada e vamos eliminar as partes indesejadas neste caso. Vamos eliminar as partes indesejadas. Perfeito. Temos aí o nosso cupcake a cair. Vamos aplicar o mesmo efeito
neste Donald. É só no Donald. Vamos aqui. Okay, pode ser 3. Este Donald. Este. Vamos colocar o... Aqui lá foi 3. Este aqui pode ser 4.5, né? 4.5. Ok, 4.5. Este aqui podemos colocar um. Podemos colocar um. Ok, 1.5. Perfeito. Correto. Então, vamos lá ver. Então, vamos adicionar o efeito de movimento neste aqui. Vamos só duplicar. E vamos para o filtro, blur, motion blur. Está aí o efeito. Já está. Então, só carregar a camada um pouco para cima. E vamos usar aí a nossa máscara só para esconder uma pequena parte só do nosso Donald. Esse que está em movimento. E pronto. Eu acho que está bom assim. Vamos lá, só descer um pouco. Ok. Perfeito. Então, nota aqui. Perdão. Nota aqui. Estes dois cupcakes, aliás, os 3 cupcakes estão fora daquilo que é a proposta. Então, como trazer para dentro da nossa proposta? Porque tu, se for a prestar atenção, aqui vais ver que está muito escuro, né? Tem umas cores aqui escuras, tudo mais. Então, como trazer isso para dentro daquilo que é a nossa proposta? Então, vamos selecionar um dos cupcakes. Neste caso, pode ser este cupcake, e vamos usar uma camada de ajuste chamada podemos usar o saturation, não, vamos lá usar o color balance, né, para pintar, porque a nossa ideia é pintar esta área, e vamos direcionar o efeito só para este cupcake. Então vamos criar o clip and mask, né, que é clicar por cima com o botão direito, né, por cima desta camada de ajuste, e vai para o onde está create clip and mask. Ok, vamos lá desfazer aqui. É aqui, create clip and mask, né? Clica. Perfeito. Então, quero as áreas das sombras. Quero pintar só nas áreas das sombras. Só para trazer um pouco aquela proposta, né? De cores quentes do nosso trabalho. Então, vamos deixar mais ou menos aqui. E vamos clicar o inverso no nosso pincel só para revelar o efeito nessas áreas desejadas, né? Então, nota o antes e o depois, antes, depois, antes, depois. Agora está dentro daquilo que é a proposta. Então é só fazer o mesmo, né? Só aplicar o mesmo efeito, né? Nos outros cupcakes, né? Nos outros cupcakes. Então simplesmente vamos duplicar este aqui para cá. Vamos eliminar este efeito na sombra, né? Vamos eliminar este efeito na sombra. É só clicar, é só selecionar a sua máscara, Ctrl e a tecla deletar para remover aí o efeito. E depois vamos direcionar o efeito só para este cupcake. Então vamos clicar aqui assim e vamos revelar o efeito só para esta área, só para este cupcake, não é? E ok, perfeito. Então vamos fazer a mesma coisa com o cupcake principal. Temos que passar para este. E onde é que está o efeito para este cupcake? Passa por cima, direcionamos para este cupcake
e vamos selecionar a nossa camada de máscara, tecla Ctrl e deletar, né, para eliminar aquele pontinho, né, que usamos para revelar a máscara deste cupcake. Selecionamos por cima do nosso, neste caso, da nossa máscara, e vamos revelar o efeito só para esta área, para não fugir da proposta, porque nós queremos cores quentes, né? As cores quentes devem dominar aí o nosso trabalho. Então é isso. Outra coisa que podemos fazer aqui, que eu vejo que podemos fazer vamos ver o que nós podemos melhorar. Ok, podemos melhorar aí a ideia das sombras, principalmente desses dois donuts. Pegue o conceito. É muito simples isto. Muito simples. É uma aula que estou a colocar a borla para si. Não precisa pagar nada. Só para ter ideia como é que funciona o meu curso também, né? Meu curso funciona desta maneira. Você aprende muito mesmo. Aprende muito. Com o meu curso você aprende muita coisa e boa. Ensino de qualidade. Vamos lá ver aqui 80%. Ok, 80% podemos deixar. 80%. Para este aqui, vamos copiar este para cá, vamos direcionar o efeito para aquele, vamos eliminar e vamos selecionar aqui e vamos só fazer isto aqui assim. Ok, ouviram aí um ruído? Os meus colegas estão aí fazer os seus trabalhos também. E vamos analisar o que nós podemos aqui trabalhar. Ok. Vamos selecionar isso tudo. Com as suas respectivas sombras. E vamos selecionar. Neste caso, o primeiro grupo. Botão Ctrl. Pressionado, segundo grupo, depois as duas sombras. Depois Ctrl T e vamos abaixar um pouco. Vamos abaixar um pouco isto aqui, mais ou menos aqui. Ok. E prontos. Prontos. Até aqui está tudo bom. Está perfeito. E ok, até aqui está perfeito. Ok, perfeito. Certo. Então, antes, né? É muito importante sempre que estivermos a trabalhar. É muito importante sempre clicar a tecla Ctrl S ou simplesmente virmos para o File e Save. É muito importante salvar o nosso projeto de segundo a segundo. É muito importante porque dá-se o caso de repente haver uma oscilação elétrica ou de repente haver um curto-circuito. O quadro de repente desliga-se, não é? Então é muito importante sempre clicarmos o Ctrl S para salvar. Toda hora, Ctrl S para salvar, ou vamos para o File e Save, né? Toda hora salvar o nosso projeto. Então vamos salvar o nosso projeto. Ok, já salvamos o nosso projeto. Então, o que é que segue? De seguida, já trabalhamos com os nossos filtros. Então, para fechar o nosso projeto, vamos trabalhar com o Camera Raw, né? Camera Raw para dar toques finais, né? No nosso projeto. Então, vamos trabalhar com o Camera Raw. Vamos trabalhar aí com Camera Raw. Certo. Então,
Para trabalhar com câmera RAW, o que é que nós temos que fazer aqui? Primeiro, temos que, vamos lá, primeiro temos que agrupar essas todas camadas numa só camada, não é? Temos que agrupar, perdoa-me, temos que agrupar as três camadas, estas três camadas, né? Estes três grupos, todos estes três grupos aqui, numa só camada. Numa só camada. E como fazer isso? Me desculpe, aconteceu uma pequena coisa aqui. De repente a câmera que estou a usar para gravar caiu. Tive que colocar uma pequena pausa para fixar a câmera. Então, ok, continuando. Então, dizia eu que temos que agrupar essas três camadas. Então, para aplicar esse efeito, vamos só selecionar, né, a primeiríssima camada, né, esta camada de cima, e vamos clicar a tecla Ctrl, Shift, Alt e o E, né, o E, e aí vai criar essa nossa camada, né, essa nossa camada. Então, é por cima dessa camada que vamos aplicar os ajustes finais. Neste caso, chamo esta camada de pós-produção, não é? Chamo esta camada de pós-produção e é basicamente isso. Então, vamos converter essa camada para uma camada inteligente e vamos para o filtro, né? Vamos para o filtro e câmera RAW. Está aí a processar o câmera RAW. Perfeito. Então, temos aqui o nosso câmera RAW. Então, é aqui onde nós vamos aplicar os efeitos finais, né? Os detalhes finais, né? Ajustes finais, neste caso da nossa imagem. Então, podemos, como trata-se de cores quentes, vamos trabalhar mesmo com as cores que não fogem aí da nossa proposta. Então, vamos aumentar. Para a esquerda temos as cores frias e para a direita temos as cores quentes. Então, só vamos adicionar um pouco de cor quente para cá. O verde não precisamos mexer, podemos deixar assim mesmo. E um pouco de contraste. Um pouco de contraste. Ok. Os highlights, podemos mexer um pouco, só reduzir um pouco dos highlights. Shadows, vamos lá ver os shadows. Ok, só para dar um pouco de profundidade, podemos colocar aí -6, os brancos podemos deixar assim mesmo. Vamos lá ver o preto, black, ok, preto, só para queimar um pouco aí. É para dar um gosto, né? Para dar um gosto, um toque profissional, neste caso, aos nossos alimentos. E depois vamos aumentar a textura para poder recuperar os detalhes perdidos. Um pouco de clarity, clarity pode ser 2. Podemos aplicar um pouco da dessaturação, né? Um pouco da dessaturação, ou melhor, um pouco da saturação. Vamos dessaturar um pouco, né? Vamos para o -4, -5, -6, vai depender de si aí. E vamos aumentar a sua vibração. Vibração pode ser 45, pode ser 35, perfeito. E neste caso, no Curves, né, nesse ajuste, vamos aplicar uma pequena curva, né, tipo S, um pequeno S, sutil mesmo, um efeito muito sutil, sutil mesmo, um efeito muito sutil, não precisa estar muito exagerado, mais ou menos assim. Para recuperar mais ainda o detalhe perdido, neste caso, nos nossos elementos, podemos usar o Sharpen, né? Podemos usar este handle, tal como consegue ver aí, este ponteiro, mas com a tecla Alt selecionado, né? Para podermos visualizar o seu efeito, né? Para visualizar o seu efeito, com a tecla Alt pressionada, podemos colocar aqui 55.
o noise reduction, mais ou menos de 5, para, digamos, diminuir um pouco, talvez, uma parte dos ruídos dos nossos elementos, não é? E vamos para o Effects, vamos aumentar um pouco aqui do ruído, podemos colocar um ruído de 5, podemos colocar o 5 exatamente, e o nosso Vintage, que é aí, digamos, a nossa vinheta, podemos deixar menos 13, menos 13 tá bom, ok? Podemos deixar aí o menos 13 e pressionamos aí a tecla OK e pronto. É dessa forma como nós trabalhamos com o Camera Raw, não é? É dessa forma como nós trabalhamos com o Camera Raw. Então, tal como consegues ver, design gráfico é muito simples, é muito fácil. Tudo que você precisa é o domínio do conceito, é dominar o conceito. Sem dominar o conceito, esquece, meu irmão, esquece. Não tens como trabalhar com design. Design gráfico não é a imagem que estás a criar. Não é assim como você deve definir o design gráfico. Design gráfico não é a imagem que estás a criar. Não. Design gráfico são os conceitos, são as técnicas. Você saber por que aplica o curves, saber por que aplica o color balance, camera raw, os filtros, todas as camadas de ajustes, por que faz os recortes, por que trabalha com as máscaras. Isso é que é design gráfico. E não a imagem que você está a criar. É o conceito, é a técnica que você deve ter o domínio. Por isso é muito importante pegar papel e caneta e anotar tudo mesmo, tudo. E colocar em prática tudo o que tiver aí anotado. Então vamos continuar aqui para fechar o nosso projeto. Vamos otimizar neste caso esta imagem, porque assim como está num tamanho muito grande, ao passarmos para as redes sociais, a imagem pode ser destruída. Então, para evitar isso, temos que otimizar, neste caso, a nossa imagem, né? Então, vamos clicar Ctrl Alt Shift W, né? Ctrl Alt Shift W, vai aparecer aí este painel. Ou simplesmente podemos vir para o File, vamos para Export e temos aqui Alt Shift Ctrl W, né? Vai aparecer o mesmo painel. Então, vamos para File Settings. No File Settings, vamos sair do Good para o Great, né? Que é a melhor imagem. E nota que vamos ter 2.1 megabytes, né? Então, 2.1 megabytes é muito para o Facebook, é muito para o Instagram, é muito para as redes sociais. Então, o algoritmo das redes sociais pode destruir aí a nossa imagem final, né? Então, para evitar isso, nós temos que otimizar a nossa imagem. Primeiro, vamos trabalhar com o tamanho, né? Vamos trabalhar com o tamanho. Tens que ter em mente os tamanhos que o Facebook, Instagram ou as redes sociais suportam. Por exemplo, Facebook, Instagram suportam 1200 por 1200, suportam também 1800 por 1080 por 1080, suportam 800 por 800, 900 por 900 também, não é? E as outras redes sociais têm as suas políticas. Então, eu como trabalho muito com Facebook e Instagram, vou simplesmente colocar aqui 1080 por 1080, 1080 por 1080 e ele vai definir automaticamente aqui embaixo. Então no Resample vamos colocar o Smooth para melhorar alguma coisa, né? Algumas informações de cor aí neste caso da nossa imagem. E nota que ao trabalharmos com essa dimensão ou este tamanho, aqui ele acaba colocando valores que são
valores admissíveis, né? Valores admissíveis nas redes sociais, não é? Porque as redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, só aceitam manter a qualidade da imagem abaixo de 1 mega. Acima de 1 mega, o algoritmo destrói, converte a imagem para, para um desses tamanhos, né? Para este tamanho abaixo, neste caso deste tamanho. E isso aí acontece por quê? Acontece porque o Facebook foi feito de tal maneira que, por mais que a sua internet esteja lenta, o Facebook deve ser rápido mesmo. É uma rede social muito rápida mesmo. Então, eles usam essa política para acelerar aí o desempenho da sua plataforma, não é? E melhorar também a experiência do usuário, porque o Facebook pauta muito mesmo pela experiência do usuário. E outra coisa, perfeito. Então, daí pode escolher o formato PNG, JPEG, Anyway, vai depender de si. E vamos exportar o nosso trabalho, não é? Vamos exportar o nosso trabalho e vamos salvar, né? O nosso trabalho já está aí exportado. Então, é dessa forma como se trabalha com o Photoshop, né? Social media, criação de imagem para social media. E leva a sério o conhecimento que eu deixei nas suas mãos. Eu sei que tens passado por vários cursos, tens passado por vários tutoriais, várias aulas, vários vídeos e nunca ouviste o conselho de registrar tudo o que estás a aprender. Papel e caneta para registrar. Não, digamos, o resultado final, né? Não o resultado final da imagem, mas o passo a passo, as técnicas, os conceitos que foram usados para chegar neste resultado. Isso é muito importante pensar dessa forma. E espero eu que tenha deixado aí conhecimento, né, para si. Esta aula tenha agregado, né, algum valor, algum conhecimento a si. E não deixe de se inscrever no meu curso básico do Photoshop, que é onde vais aprender mais. Para além de aprender essas todas as técnicas, também vais aprender as técnicas de criação de um panfleto evangélico, que também podes aproveitar a mesma técnica para criar outros panfletos, como trabalhar com imagens, manipulação de imagens para social media e como dominar o Photoshop em si, não é? Como dominar o Photoshop. Eu trago essas aulas, como dominar o Photoshop, como dominar a barra de ferramentas, como dominar o menu principal do Photoshop, como dominar o painel das camadas, como dominar a tela, como dominar, neste caso, o menu de opções, não é? Então, é muito importante conhecer essas partes do Photoshop para que possas trabalhar sem dúvidas, sem problemas, sem nenhum bloqueio criativo no Photoshop, não é? Então, é isso mesmo. Espero que tenha gostado muito desta aula e também que se inscreva no meu curso. Estamos juntos. Até a próxima.